Evangelismo Fora da Caixa é a nossa série desse mês de novembro. Uma série que está nos ajudando a refletir na nossa espiritualidade cristã fora da caixa, fora dos formatos e padrões do evangelicalismo brasileiro, que muitas vezes tentam delimitar e limitar o cristianismo e a fé cristã. Com essa série de mensagens, nosso objetivo é despertar em nós uma fé madura, uma fé que é baseada na palavra de Deus, uma fé que tem como princípios valores do reino, e não coisas que achamos, pensamos ou que os outros dizem. Nós abrimos essa série na semana passada, falando sobre as bênçãos de Deus, e fomos desafiados a pensar que a maior bênção de todas que poderíamos ter recebido é Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Nada vai se comparar a essa bênção. Jesus em nossas vidas é a maior bênção de Deus para nós. E se você já entregou sua vida para Jesus, se você um dia já reconheceu os seus pecados e pediu para Jesus entrar na sua vida, você sabe do que eu estou falando. Jesus é a nossa maior bênção. E a gente vai dar sequência nesta série de hoje, conversando sobre um tema um pouco complexo, que talvez não seja a realidade da maioria de nós, mas de alguma forma sofremos influências e ouvimos muito sobre isso. Quero conversar com vocês um pouquinho nessa noite sobre maldição que pega e é transmitida. E o ponto de partida dessa nossa reflexão é que o povo brasileiro é um povo, por características, um povo místico. De maneira geral, a nação brasileira é uma nação mística, que dá muita ênfase ao sobrenatural, acreditando que existem poderes cósmicos capazes de potencializar ou paralisar uma vida. E a gente vai tentar com essa mensagem de hoje desmistificar algumas coisas da nossa vida. Eu não sei quantos de vocês estão acompanhando, mas eu tenho a impressão de que o brasileiro ele é místico. E não significa que ele goste de igreja. Aliás, tem muitos brasileiros que não gostam de igreja, mas têm muito interesse por espiritualidade. Não sei quantos de vocês têm acompanhado a novela Os 10 Mandamentos, da Record, e aconteceu algo muito curioso nas últimas semanas. Nas últimas semanas, a novela Os 10 Mandamentos, da Record, ela superou a audiência do Jornal Nacional e da novela A Regra do Jogo, acho que é agora a novela que está. O pessoal da Globo ficou em desespero, viu que a novela estava superando a audiência na sexta. O que eles fizeram? Esticaram o Jornal Nacional até as 8:45 e colocaram a novela, mas mesmo assim não teve acordo. A novela Os 10 Mandamentos acabou superando a audiência da Globo. Isso apareceu numa reportagem do portal R7, obviamente, portal da Record, né? Dizendo o seguinte: Globo sofre derrota dupla. Os 10 Mandamentos bate Jornal Nacional e A Regra do Jogo. E o que foi muito interessante é que a autora dessa novela, que tenta retratar um período da narrativa bíblica, a autora dessa novela, vendo que a audiência estava aumentando, ela resolveu segurar a última praga. E a última praga que aconteceu no Egito, que era a morte dos primogênitos, que era para acontecer em um dia, durou uma semana inteira. Ela ficou segurando, porque estava dando audiência. Eu fiquei pensando, poxa, se a coisa ficar acontecendo desse jeito, ela segurando a audiência, daqui a pouco quem vai atravessar o Mar Vermelho não vai ser Moisés, vai ser o Davi, que vai acabar atravessando o Mar Vermelho. Mas sabe, isso é uma demonstração de como que a nação brasileira tem interesse por coisas espirituais, pela espiritualidade. Coisas de aspectos espirituais são atrativos para a nação brasileira, porque é uma nação mística, é uma nação voltada para as coisas sobrenaturais. Pensa um pouquinho nas superstições do povo brasileiro. Algumas delas, por exemplo, enquanto eu preparava essa mensagem, estava lembrando, por exemplo, do horóscopo. Algum de vocês algum dia já leu o horóscopo? Ou conhece alguém que lê horóscopo, que lê o horóscopo? O negócio do horóscopo eu achei interessante, né? Porque eu já li algumas vezes o meu horóscopo, e diz, eu nunca vi uma má notícia a meu respeito. Sempre olha, vai acontecer algo bom na sua vida, se prepare para uma grande surpresa. O horóscopo nunca fala assim, você vai perder o emprego, ou se prepara que você vai morrer. Nunca fala isso, é sempre coisa boa. Eu separei algumas aqui, pular 7 ondas, alguém já pulou 7 ondas? Pretende pular nesse ano? Espero que não. Cruzar os dedos.
O povo brasileiro é um povo que tem muita superstição. Eu lembro que quando eu era criança, a gente tinha uma ferramenta para conhecer o caráter de uma pessoa. Você queria conhecer o caráter de uma pessoa, você chegava para ela e falava assim: você jura pela sua mãe mortinha aqui que isso é verdade? E a pessoa ficava em crise lá, e agora que eu faço? Se eu jurar, minha mãe vai morrer, o que eu faço? Note que o povo tira isso, gente, que a mãe morre se jurar. Se jurar pela mãe, a mãe morre? É claro que não. É deixando o chinelo virado que a mãe morre. Ou que se acredita, né? Pelo menos. O povo brasileiro é um povo místico, um povo muito supersticioso. Um povo que acredita em tudo. Nem sempre vinculado à razão. Nem sempre vinculado principalmente à Bíblia, à palavra de Deus. Aliás, por falar nesse assunto, a gente está falando do povo brasileiro. Vamos restringir um pouco mais essa conversa. Vocês acham que os evangélicos são supersticiosos? Será que existe superstição no meio evangélico? Você já ouviu o termo, as palavras têm poder? Ativar agora uma coisa na sua vida, porque as palavras têm poder. Uma vez eu tive a infelicidade de ver uma pregação, onde um pastor disse assim, ele pegou um texto de, se não estiver enganado, 2 Crônicas 20, que diz assim: creiam nos seus profetas e prosperarão. E aí ele perguntou para a plateia: vocês acreditam que eu sou profeta de Deus? E o povo: aleluia, amém, é isso aí. Sou profeta de Deus? É, você é profeta. Então peraí, ó, diz a Bíblia que a sua prosperidade está na minha mão agora. A sua prosperidade está na minha mão, porque é o que a palavra diz. Mas eu vou ativar essa prosperidade na minha mão, na sua vida. E o povo todo feliz, porque as palavras de um profeta têm poder. Você já ouviu a terminologia não toque no ungido do Senhor? Usada por homens à frente de comunidades para manipular o povo, para fazer aquilo que eles querem. Porventura, alguma vez, você já ouviu a expressão: estou debaixo da cobertura do pastor tal, do bispo tal, do apóstolo tal? Não é nem a cobertura de Jesus, é a cobertura de um homem, a cobertura espiritual de uma pessoa. Eu não sei, eu tenho a impressão de que não é apenas a nação brasileira que é mística. Muitos evangélicos também são. E acreditam em coisas que não têm fundamentos bíblicos, que não têm fundamentos sólidos da palavra de Deus. E a gente poderia passar aqui falando de diversos aspectos da espiritualidade cristã, que tem como base a mística e não a palavra. E eu selecionei apenas um para a gente conversar nesta noite, que é chamado de maldição hereditária. Você já ouviu esse termo já? Maldição hereditária? Basicamente, a ideia da maldição hereditária que muitas comunidades de fé trabalham é a seguinte: você, o seu pai, o seu avô, o seu bisavô, o seu tataravô, alguém na sua árvore genealógica pecou. E, consequentemente, esse pecado está passando de geração em geração e vai continuar até que essa maldição hereditária não seja interrompida. Tem uma autora cristã americana chamada Marilyn Hickey, e ela diz o seguinte sobre esse assunto, sobre maldição hereditária: se você ou algum dos seus ancestrais deu lugar ao diabo, sua família poderá estar sobre maldição hereditária, e esta se transmitirá a seus filhos. Olha o que ela diz: os pecados dos pais podem passar de uma geração a outra geração, e assim consecutivamente. Há na sua família casos de câncer, pobreza, alcoolismo, alergia, frieira não está, né? Doenças do coração, perturbações mentais e emocionais, abusos sexuais, obesidade, adultério. Tem alguma coisa na sua família? Então, de acordo com essa autora, essas são algumas das características que fazem parte da maldição hereditária nas famílias. E isso não é apenas um conceito cristão americano. No Brasil nós temos muitos defensores da maldição hereditária. Um deles, a doutora Neuza Tioca, na mesma linha de raciocínio, ela diz o seguinte: preste atenção no que ela diz. O fato de você estar salvo não significa que você não está debaixo de maldição. Quero repetir isso.
o fato de você, um dia, ter reconhecido os seus pecados, pedido perdão, convidado Jesus para entrar na sua vida, ser o seu Senhor, o seu Salvador, o fato de você estar submetida ao senhorio de Cristo, na opinião da Neuza Antioquia, isso não significa que você não está debaixo de maldição. A pessoa é salva, mas, por exemplo, uma família que tem a síndrome da bancarrota, um avô nunca deu certo na área financeira, o pai também não deu, o filho também não. Ele aceitou Jesus e a síndrome da bancarrota continua com ele. Então, o que tem que fazer? Olha só a orientação da doutora Neuza Antioquia. Nós temos que verificar o que aconteceu há 4 ou 5 gerações atrás. Você quebra, pede perdão por aqueles pecados. Ou seja, não pecados que você cometeu, pecado que outra pessoa cometeu, seu avô, seu bisavô. Eu queria saber como que ela chega até a 5ª geração. Eu só conheço meu avô, não conheço bisavô. Alguém conhece aqui tataravô? Não sei como ela chegaria, mas vamos lá. Você pede perdão por um pecado que alguém da sua genealogia cometeu. E aí então você quebra e pede perdão por aqueles pecados. No mundo que existe, e ela vai então desenvolver o raciocínio lógico. O que existe no mundo? A lei da semeadura e a lei da colheita. E olha o raciocínio lógico dela. Se o seu avô, bisavô, tataravô tiver feito alguma coisa, você querendo ou não querendo, você está pagando. Muita gente na nação brasileira evangélica acredita nisso. E quando a gente está falando de maldição hereditária dentro do cenário evangélico nacional, a gente está falando basicamente de 3 tipos de maldições. Essa primeira que a gente está conversando, a maldição hereditária, que é aquela que é transmitida de geração a geração. É um pecado que é transmitido de geração a geração. Ou seja, se na sua família alguém teve um caso de promiscuidade, algum pecado com vício, algum pecado alguma doença provocada por um pecado, mesmo que você não tenha cometido o mesmo pecado, você sofrerá as mesmas consequências, porque é uma maldição que está passando de geração a geração. Um outro tipo de maldição dentro dessa linha, eles chamam de maldição de terceiros, ou seja, pessoas que têm autoridade espiritual sobre sua vida, pai, marido, pastor, e se essas pessoas declaram uma palavra de maldição, você vai sofrer as consequências disso. Se algum dia o teu pai, o teu marido ou o teu pastor disse que você não presta para nada, que você não vai dar certo na vida, você não vai. Porque alguém que tinha autoridade na sua vida liberou uma palavra de maldição. Essa é a compreensão da maldição de terceiros. E uma última compreensão dessa parte de maldição no cenário evangélico é a maldição autoimposta. Você já conheceu pessoas que falam assim, não presto para nada. Eu nunca faço nada certo. Eu não vou dar nada na vida. Já conheceu alguma pessoa assim? De acordo com essa compreensão evangélica, essa é uma maldição autoimposta. A pessoa que fica se depreciando e se amaldiçoando. Eu sei que quando eu estou conversando sobre isso, a gente não pode generalizar. Talvez você nem saiba do que eu estou falando. Talvez isso é um assunto novo para você. Mas muitas pessoas realmente acreditam que são amaldiçoadas. Muitas pessoas realmente acreditam que não serão felizes no casamento porque viram seus pais ou seus avós se divorciarem. E elas acham que em alguma hora vai chegar a hora delas. Talvez não seja o seu caso, mas muitas pessoas acreditam que não tem como fugir de um pecado, porque isso está no DNA de sua família. Muitas pessoas acreditam que não tem como fugir de uma doença. E não é questão nem genética, elas acreditam que é uma questão de pecado mesmo. Se alguém na minha família teve essa doença, é uma maldição que todos nós temos. Na minha família todo mundo morre com 40 anos, eu também vou morrer. E começa a gerar uma ansiedade. Talvez não seja a sua realidade, mas muitos vivem essa realidade. E por isso eu senti que era importante conversar sobre isso. E mais do que conversar, eu queria junto com você pensar o que a Bíblia diz sobre esse assunto. Porque na verdade as nossas reflexões serão vazias se não tiverem fundamentos na palavra de Deus. Então o que a Bíblia diz sobre maldição? Será que existe maldição hereditária? Será que a Bíblia fala de maldição hereditária? Vamos acompanhar a leitura de um texto bíblico para tentar compreender o que a Bíblia tem a dizer sobre maldição hereditária. E eu te convido a fazer a leitura comigo em Gálatas, capítulo 3.
versículos de 1 a 14. Gálatas capítulo 3, versículos de 1 a 14. O que a Bíblia tem a dizer sobre maldição hereditária? Vejamos o que o apóstolo Paulo fala à igreja da Galácia, em Gálatas capítulo 3, versículos de 1 a 14. E creio que assim Deus quer falar conosco nesta noite, em nome de Jesus. Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Eu quero saber apenas uma coisa, o apóstolo Paulo pergunta. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? O apóstolo Paulo faz uma outra pergunta, e são perguntas retóricas. Será que vocês são tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Será que foi inútil? Se é que foi inútil. Aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, pergunta, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual vocês receberam a palavra? E aí o apóstolo Paulo, para responder essas perguntas que ele mesmo faz, perguntas retóricas, ele dá um exemplo. Ele fala o seguinte: considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, aqueles que se renderam a Jesus, estes é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria pela fé os gentios, ou seja, aqueles que não fazem parte do povo judeu, eu e você, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, Abraão, todas as nações serão abençoadas. Assim, diz o apóstolo Paulo, os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem de fé. Já os que são pela prática da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas, absolutamente todas as coisas escritas no livro da lei. E é evidente que diante de Deus, ninguém, absolutamente ninguém, é justificado pela lei, porque o justo viverá pela fé. Baseado na fé. Pelo contrário, quem praticar essas coisas, por elas viverá. Redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E isso, último versículo, para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito, não pela prática da lei, mas pela fé. O apóstolo Paulo está se dirigindo a uma igreja, a uma comunidade de fé, em uma cidade chamada Galácia. E aos nossos irmãos da Galácia, aos Gálatas, o apóstolo Paulo ele tem um questionamento dentro de si. Porque ele percebe que aquela igreja que ele plantou, aquelas pessoas que ele evangelizou, essas pessoas no início da sua caminhada cristã, elas receberam Jesus como único Senhor e Salvador de suas vidas. Mas com o passar do tempo, eles queriam ter Jesus como Salvador e mais alguma coisa, que é o que o apóstolo Paulo fala no versículo 3. Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, agora vocês querem se aperfeiçoar pelo esforço próprio? O apóstolo Paulo fala: gente, o que está acontecendo? Vocês começaram a caminhada de vocês com o Espírito Santo, vocês receberam a Jesus e o Espírito Santo veio morar dentro de vocês. Que história é essa agora de querer se aperfeiçoar pelo desempenho espiritual? Pela quantidade de orações que você faz, pela quantidade de texto bíblico que você lê, pelas ofertas que você faz, pelos ministérios que você tem. Não é assim, gente. O apóstolo Paulo está falando: pessoal, nós não podemos
começar uma caminhada com o Espírito de Deus, em dependência de Deus, e agora querer nos aperfeiçoar pelas nossas práticas, pela observância aos mandamentos. O apóstolo Paulo faz duras críticas a essa igreja, porque essas pessoas estavam abandonando a fé dependente em Jesus, para se basear, não, agora eu sou levita, eu tenho um ministério, eu sou pastor, eu sou dizimista, eu fico na porta para receber as pessoas, eu oro 4 horas por dia. Não é isso. E aí nessa reflexão que o apóstolo Paulo está tendo com a igreja que estava abandonando a fé em Jesus para ter fé em si próprios, ele chega a um ponto muito interessante. O apóstolo Paulo diz o seguinte: já que vocês querem basear a fé de vocês no desempenho de vocês, pensem comigo uma questão aqui, ó. Os que são já os que são pela prática da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. O apóstolo Paulo está falando o seguinte: já que você quer se justificar, você é seu justificador, é o seguinte: pega o Antigo Testamento, principalmente os 10 mandamentos, e pratique eles por toda a sua vida, sem errar uma única vez. Alguém aqui nunca transgrediu os 10 mandamentos? Tem alguém aqui entre nós que nunca desonrou pai e mãe? Tem alguém aqui entre nós que nunca colocou algo no lugar que pertence a Deus? Tem alguém aqui entre nós que nunca tenha cobiçado nada? E a coisa vai piorar porque o Senhor Jesus, em Mateus capítulo 5, 6 e 7, ele começa a abordar algumas coisas da lei, dos 10 mandamentos. Porque a gente pode encontrar pessoas que vai falar assim: não, mas peraí, eu não sou a melhor pessoa do mundo, mas não sou a pior também. Nunca matei, nunca roubei, não lembro qual que é o terceiro que as pessoas falam, mas eu nunca fiz essas coisas aí. Essas pessoas precisavam ter um tempo com Jesus, porque Jesus fala que matar não é apenas tirar a vida. Ter ódio de alguém também é matar. O Senhor Jesus fala em Mateus capítulo 5, 6 e 7, que adulterar não é só o contato físico com alguém, é a intenção, é o olhar cobiçoso. Então, para sermos bem sinceros, eu acho que ninguém escaparia desta maldição de ter transgredido a lei. O apóstolo Paulo fala que todos que pecaram estão debaixo de maldição. A gente vai ter um grande problema aqui, porque existe sim maldição hereditária. Apenas uma. É a única maldição hereditária que existe. Porque a Bíblia vai nos contar que todos nós descendemos de um homem chamado Adão. E este homem chamado Adão, ele vivia em plena comunhão com Deus. Ele vivia em pleno relacionamento com Deus. Só que um dia Adão rompeu com Deus. Adão pecou e se desconectou de Deus. E aí, a partir desse momento, todos os descendentes de Adão, ou seja, eu e você, carregam sobre si uma maldição. Todos os descendentes de Adão abriram uma caixa e carregam sobre si uma maldição, chamada pecado. Todo ser humano tem sobre si pecado, porque todos transgrediram uma vez o pecado. Nós herdamos o pecado, e a evidência desta herança que temos de Adão é que todos nós pecamos. Nós somos a cara do papai, a cara de Adão, porque todos pecam. Todos pecam. E a Bíblia diz que todo mundo que peca está debaixo de maldição. Só que aí houve uma coisa que mudou totalmente a nossa história. A Bíblia vai falar, o apóstolo Paulo vai falar no versículo 13, que Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando ele se tornou maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que morrer no madeiro. Tínhamos uma maldição sobre nós, tínhamos algo que nos contagiava, chamado pecado. Jesus, ao morrer na cruz, ele toma sobre si a nossa maldição e se faz maldição em nosso lugar, para que possamos ser livres do pecado, como a gente cantou aqui.
É isso que o apóstolo Paulo fala. Cristo nos redimiu da maldição do pecado. Ele vai falar em Romanos capítulo 8 que não há condenação alguma para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque toda a maldição estava sobre ele, na cruz. Existe sim uma maldição sobre todo ser humano, o pecado. Mas chega um dia que essa maldição acaba, que é o dia que nós nos rendemos a Jesus, porque a maldição sai dos nossos ombros e vai sobre os ombros de Jesus. Que a maldição tem seu fim quando confessamos a Cristo como único Senhor e Salvador de nossas vidas. Vamos concluir de uma forma muito simples essa mensagem, muito simples. A palavra de Deus diz: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. A pergunta, para a gente concluir: se Jesus levou sobre si toda a maldição, que maldição que existe sobre mim agora? Não existe sobre mim agora. Que maldição existe sobre mim agora? Que maldição existe sobre você agora? Nenhuma. Porque toda a maldição Jesus levou sobre si. Não há maldição sobre nós. Quando a teologia que tenta tratar a maldição hereditária vai falar que você se rendeu a Jesus, mas ainda tem maldição, ela despreza o que Jesus fez na cruz. Porque Jesus levou todo o meu pecado. Jesus levou sobre si todo o meu pecado quando morreu por mim e por você. Se Jesus morreu por nossos pecados, não tem mais maldição sobre nossas vidas. Não existe mais esse negócio de palavra negativa, de pecados que gerações anteriores cometeram, porque Jesus levou sobre si a maldição que estava sobre nossas vidas. Ele morreu por nós, para que pudéssemos viver por Ele e através dEle. Para a gente concluir, talvez o que haja, e a gente precisa compreender, não é uma maldição hereditária, são consequências do pecado. Pode ser que você venha de uma família que cometeu vários pecados, e o que há sobre sua vida não é a maldição hereditária, mas as consequências de um pecado que outros cometeram. Por exemplo, se sua família fez um grande endividamento, talvez você como herdeiro tenha que herdar as dívidas, mas não é questão de maldição, são consequências do pecado. Talvez se na sua família alguém não cuidou da saúde e desenvolveu alguma doença por não cuidar do corpo, e você adquiriu essa doença, não é uma maldição hereditária, é algo genético, mas não maldição, porque maldição Jesus levou sobre ele. Uma coisa que é errado é essa história de maldição hereditária que a gente conversou. Outra é consequência, são coisas completamente diferentes. E uma outra confusão que a gente precisa desfazer é a questão da influência do pecado. Se você cresceu num lar de muitas brigas, de divórcios, de maus tratos, isso pode te influenciar, mas jamais será determinante na sua vida. Eu cresci em um lar de alcoolismo. Toda a minha infância, até os 22 anos, quando eu saí para casar, eu convivi com o alcoolismo. Mas nunca tive problema nenhum com o alcoolismo. Nunca. Nos meus 35 anos de vida. Conheço muitas pessoas que são frutos de um adultério, mas que vivem ótimos casamentos. Conheço muitas pessoas que tiveram pais divorciados, mas são felizes e muito felizes no seu casamento. Se algum dia alguém disse para você que você era amaldiçoado, que você não chegaria a lugar nenhum, que você não seria nada na vida, até mesmo você se viu assim, tudo isso se encerra em Cristo Jesus, se encerra na cruz do Calvário, quando Jesus morre por nossos pecados. A maldição que existe é o pecado, e quando nos libertamos do pecado, já não há mais nenhuma maldição sobre nós. Não é amaldiçoado. Você não é um ninguém. Se você rendeu a sua vida a Jesus, você é abençoado. A Bíblia descreve você como abençoado, livre, liberto. Mas talvez você não tenha tido essa experiência de se render a Jesus.
então sim, o pecado volta para os seus ombros. O pecado está na sua vida. E assim como muitos de nós um dia fez, você também precisa se render a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da sua vida. Isso. Você já entregou a sua vida para Jesus? Fez isso, não tenha medo de maldição, de palavras contrárias. Porque nenhuma maldição há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Feche seus olhos. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por essa noite tão preciosa, Senhor.